que Ele fez a nós. Aleluia, seu povo, sua igreja. Quero pensar um pouquinho nesta noite sobre alguns desígnios que o Senhor tem para a sua igreja. Alguns desígnios que Ele tem como primícias para a nossa vida. Gostaria muito que você desse ouvidos, atenção à palavra que o Senhor tem para transmitir à tua alma, ao teu coração. Meus irmãos queridos, não é da parte de Deus, não é da vontade de Deus, nunca foi proposta do Senhor que nós fôssemos salvos, fôssemos arrancados das trevas e levados para a maravilhosa luz do Senhor, para que apenas estivéssemos livres da condenação do inferno. Não é da vontade de Deus que nós estejamos nos sentindo salvos em Cristo e correndo na mesma desenvoltura como os demais seres humanos, apenas na manutenção da vida terrena. Não é do coração de Deus. Dos muitos hinos lindos e maravilhosos que nós temos no nosso cantor cristão, esse que nós cantamos, Firmes nas Promessas, mas o hino de número 484, que tem por título Saudade, eu quero deixar aqui para você a primeira estrofe, tem no slide aí, e vai dizer-nos assim: da linda pátria estou muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar. Ó vão terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Esse lindo hino, ele fala de algo tremendo. Quando nós pensamos que Deus não nos salvou para estarmos com os nossos olhos fixos neste mundo, como se a nossa eternidade fosse aqui, para que nós não nos apegássemos tanto a esse mundo, que tenhamos desejo de ficar aqui e não ir para o céu. Esse hino, ele nos mostra isso. O poeta aqui, ele não exclui a influência e o encanto que este mundo tem, a influência que esse mundo traz a nós. Ele nos fala que passarinhos, belas flores querem me encantar. A beleza da criação quer me encantar de tal maneira a me fazer desejar estar aqui, somente aqui, a apostar todas as coisas neste mundo e nas coisas temporais. Mas ele nos mostra com este hino que não é do coração dele colocar toda a proposta da sua vida nesse mundo, exatamente porque passarinhos, belas flores e todas as coisas que foram criadas por Deus, maravilhosas, magníficas, os lugares mais bonitos, os momentos mais felizes da nossa vida aqui, não se compara a 1% do que Deus preparou para os seus servos no céu. Por isso, meus irmãos, ele vai falar assim, olha, ele vai falar: ó vão terrestres esplendores, não quero aqui ficar. Ó vão terrestres esplendores, ainda que esplendorosos momentos, esplendorosos lugares, mas eu não quero aqui ficar, porque eu sei que o que Deus tem preparado para mim não se compara, e só se apega a esse mundo aqui quem não tem ciência daquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E nessa noite o Senhor quer falar-nos sobre alguns desígnios que Ele tem para nós. E estes desígnios precisam nos impulsionar para trabalharmos para o céu, para depositarmos todas as nossas contribuições nos cofres celestes, a colocar a nossa vida
o nosso tempo, o nosso trabalho, a nossa alegria no Senhor. Amém, queridos? Eu quero ler com você, lá em Atos capítulo 3, de 1 a 6. Atos capítulo de número 3, versículo de 1 a 6. Atos 3, de 1 a 6, amém? Eu leio assim, Atos capítulo 3, do 1º ao 6º versículo. E Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a 9ª. E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. O qual, vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhe que lhe desse uma esmola. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Amém? Vamos orar mais uma vez, vamos falar com Deus. Irmão Geraldo Dimas, por gentileza, fale ao Senhor em oração. Amém, Jesus. Ó Deus, toma nas tuas mãos, Senhor. Sim. Muito obrigado, Senhor. Amém, Senhor. Glória a Deus. Podemos assentar, queridos irmãos. Quero pensar desse texto já tão conhecido, tantos momentos e tantas mensagens que esse texto já trouxe para nós, para o nosso coração. Mas a cada momento que nós pegamos a palavra, cada momento que nós abrimos a nossa Bíblia, relendo o texto, Deus continua falando e Ele sempre traz novas lições, novos ensinamentos, novas visões daquilo que Ele deseja para nós. E lendo esse texto hoje, pela manhã, Deus falou-me sobre alguns desígnios que Ele tem para a igreja, para despertar a igreja e para manter a igreja firmada no foco real, que é o céu, para que nós tiremos os nossos olhos desta terra e miremos no céu, que a nossa vida seja para a glória do Senhor. E o primeiro desígnio que o texto fala-me ao coração é o caminhar juntos. Deus tem como designação para a igreja, para o seu povo, um caminhar junto, a união do seu povo, a motivação do seu povo em estar unido, em poder caminhar. E eu exemplifico esse caminhar junto no início do texto, quando a palavra nos diz: e Pedro e João subiam juntos.
Pedro e João subiam juntos, estavam indo para o templo, estavam indo orar. Eles eram amigos, caminhavam juntos, trabalhavam juntos no ofício da pesca. E Deus fala conosco, igreja amada, ouça a palavra. Deus fala contigo nesta noite. Nós fomos chamados como igreja, mas sozinhos não somos corpo. Sozinhos somos um membro do corpo. Precisamos estar unidos para que este corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, ela possa existir. Porque sozinhos nós somos apenas um membro. E se nos mantivermos sozinhos de tudo, seremos uma amputação. O corpo é a junção do povo de Deus, a união do povo de Deus, e nós precisamos estar juntos no ofício da pesca, assim como Pedro e João. Mas no ofício da pesca das almas. Como Jesus disse, e vos farei pescadores de homens. Irmãos queridos, Pedro e João subiam juntos. O percurso que eles faziam aqui exemplifica para nós a caminhada da igreja. Eles subiam juntos. Nós estamos juntos aqui, subindo também, buscando subir em conhecimento, buscando subir em santidade, buscando subir em comunhão uns com os outros, buscando subir cada dia mais próximo do Senhor, mais perto desse nosso Deus. Pedro e João estavam subindo para o templo, e aqui fala da geografia do lugar. O templo ficava numa elevação e eles estavam subindo geograficamente. Mas para nós a palavra de Deus está nos dizendo que geograficamente, na geografia do céu, nós precisamos subir, olhar para o Senhor. Nós precisamos subir juntos, assim como eles estavam subindo para o templo. Nós precisamos pensar que há um templo, uma casa, uma morada eterna preparada para nós, e juntos nós precisamos estar subindo. Aleluia, glória a Deus. A igreja é introduzida nesse mundo, irmãos, para buscar esta subida, para caminhar juntos e subir em direção ao céu, para um dia estarmos no Senhor. Temos que caminhar juntos, como o cântico que diz: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo, até o fim. E precisamos realmente uns dos outros, porque não somos plenitude em nós mesmos. Somos ausência se eu não me completo no outro. Eu preciso me completar no outro. Nessa junção que temos aqui nesta noite, estamos prestando este culto a Deus. Glória a Deus por isso. Em Romanos capítulo 12, versículo 5, a palavra de Deus nos diz assim: assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. Eu sou membro de vocês, vocês são membros meus. Somos membros uns dos outros, ou seja, é a junção que faz o corpo. Precisamos estar unidos. Deus nos chama à união. Segundo desígnio para o seu coração, para o meu coração, é orar. Segundo desígnio que Deus traz para mim e para você, oração. Pedro e João estavam subindo para orar. Quando nós oramos, quando nós oramos, nós subimos. Nós nos aproximamos do Pai Celestial. Quando nós oramos, nós subimos. Nós nos aproximamos dos recursos que tem no céu. Precisamos orar. Então a igreja ela precisa se unir, ela precisa estar junta, embraçada no mesmo ideal, olhando para um mesmo alvo, buscando um mesmo sentimento, como a Bíblia nos diz em Filipenses: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Precisamos então, nessa junção harmoniosa, cada um com na sua diferença, fazendo a diferença. A diferença não
nos coloca como irmãos em conflito, não, pelo contrário. A diferença faz com que cada um seja especial. Especial e importantíssimo, porque é na minha diferença, na sua diferença, que o corpo, ele é pleno de todas as coisas que ele necessita. Você faz falta na casa de Deus, você faz falta no corpo de Deus, e o corpo sem você caminha, mas caminha com deficiência. A igreja faz falta, você faz falta, amém? E nós precisamos juntos orar ao Senhor. Aqui, eles sobem para a oração, e quando nós oramos, nós subimos em intimidade. Nós subimos em intimidade, em comunhão com o nosso Deus. A oração fazia parte da vida diária daqueles irmãos. Olhamos para Pedro e João, eles estão indo para o templo, a hora nona, ou seja, 3 horas da tarde. Eles têm, sim, a oração como base da vida. São irmãos em Cristo, estão buscando, sim, e nós temos que orar, irmãos. Nós precisamos buscar também. A igreja daquele tempo é como a igreja hoje. A igreja não mudou. As mesmas necessidades de outrora são as necessidades de hoje. Irmãos, a mesma missão deles é a nossa missão hoje. O mesmo Deus deles é o mesmo Deus nosso. É o Deus de ontem, hoje e eternamente. Isso nos fala que assim como eles entendiam que a oração era primordial para a manutenção da vida, assim como o próprio Jesus foi um homem de oração, e ele mostrou isso para nós, estando em carne aqui. Ele buscou o Pai em oração em todo tempo com fervor, e ele introduziu a nós palavras que nos deu entendimento da importância da oração. Orai e vigiai, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor nos deu orientações específicas sobre a oração, porque Ele entende que nós precisamos cultivar este desígnio do céu para a nossa vida, a oração para a nossa vida. Deus espera, como Jesus disse, que você estabeleça um altar de oração no seu quarto, porque o Pai que te vê em segredo, lá no seu quarto, na sua oração individual, Ele te recompensará. Palavra de Jesus. Mas o Pai também, e o Filho e o Espírito Santo também deseja que o seu povo se ajunte para orar juntos, porque a oração coletiva também é parte da vontade de Deus, a oração da igreja, porque lá na sua casa você ora pelo objetivo do teu coração. Aqui na igreja nós nos unimos para orar pelo mesmo alvo, pelo mesmo objetivo. Nós temos objetivos individuais, mas nós temos objetivos comuns, e nós precisamos comungar dos mesmos objetivos. Participe dos cultos de oração da tua igreja. 3 horas da tarde, os irmãos estão unidos, estão indo para a oração. Deus está falando ao meu e ao seu coração. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42, nós vemos que a vitória da igreja, lá no passado, ela se deu devido a alguns fatos, a alguns acontecimentos e a alguns desígnios que eram para o povo de Deus preponderante, essencial, cultivado. Atos capítulo 2, versículo 42 nos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseveravam na doutrina. O que fez com que aquele povo vencesse? Permanecer na doutrina, não use e costume, mas permanecer na doutrina, na palavra.
na comunhão, ou seja, no caminhar junto, no estar junto como igreja, no partir do pão, ou seja, na celebração do memorial da ceia. E ele fala que nas orações, como a oração é importante. No capítulo 4 de Atos, nós vemos Pedro e João orando, pedindo a Deus que os abençoe, lhes dê intrepidez na palavra, e um grande milagre acontece, e eles abalam o mundo. Muitas almas são ganhas para o Senhor, eles abalam o mundo. E hoje, no tempo de hoje, o mundo tem abalado a igreja, e nós precisamos, talvez entendendo isso, orar mais. É tempo de orar. Certamente esse combustível que empolgava, entusiasmava e dava poder a estes homens de Deus, talvez seja o que esteja faltando em nós hoje. Mais oração, mais fervor, mais união, para caminharmos com força, com firmeza. Iver Boyer, ele vai dizer-nos assim: a maioria dos problemas do homem moderno origina-se do tempo exagerado que ele passa usando as mãos e do tempo insuficiente que passa usando os joelhos. E é verdade, irmãos. A igreja passa muito tempo usando as mãos, ou seja, trabalhando, se esforçando, lutando para alcançar por si mesmo, mas passa pouco tempo no joelho mostrando a Deus: Senhor, sou totalmente dependente de Ti. Lutero dizia que quando a agenda dele, pela manhã, a agenda dele estava aos olhos dele suave, ele orava 1 hora. Mas quando a agenda estava carregada e parecendo que o dia seria pouco, ele orava de 3 horas para mais. E nós fazemos o contrário. Quando parece que as coisas estão sobrecarregadas, estamos sobrecarregados de atividade, talvez a oração é minúscula e teria de ser o contrário. Precisamos dedicar mais tempo à oração. Precisamos dedicar, porque sem dúvidas nós veremos as bênçãos do Senhor, veremos os milagres do Senhor. Então pense nesses desígnios de Deus para a nossa vida como igreja, caminhar juntos e orar. E terceiro desígnio, ofertar. Ofertar. O texto vai dizer: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. O coxo estava expectando receber alguma oferta, uma moeda, alguma doação, mas nem sempre nós temos, eu e você, nem sempre nós temos para dar aquilo que o outro espera. Nem sempre nós temos. Eles não tinham prata nem ouro, mas nós temos alguma coisa para dar sempre, irmãos, porque o Senhor tem nos suprido material e espiritualmente e emocionalmente, para que nós tenhamos o que ofertar, para que nós tenhamos o que dar ao nosso próximo, ainda que o que a gente dê não seja de cara aquilo que ele entendia desejar ou necessitar, mas nós temos o que dar. Aquele homem esperava uma moeda, mas recebeu algo diferente, mas algo muito maior. Eu sei que nesse tempo muitos estão precisando de doações, de muitas coisas, mas principalmente de uma mão estendida, de uma palavra de carinho, da palavra de Deus, de mostrar amor, de mostrar solidariedade. Nós precisamos, como igreja, ter o que ofertar. Aqueles 2 homens estão caminhando, coração solidário, eles estão caminhando e já está no horário de começar as atividades ali no templo, a hora da oração. Já diz aqui que é a hora 9, já estava em cima da hora, mas eles param,
eles param para ouvir, eles param para abençoar, eles param para ofertar, porque eles tinham com que ofertar. Escuta isso. Será incoerente da parte da igreja, tendo recebido tanto de Deus, hoje chegar diante de Deus e diante dos homens com as mãos vazias, sem ter nada para ofertar? Nós precisamos cultivar este desígnio do coração de Deus para a nossa vida, ofertar a Deus a minha primícia, a minha vida, meu tempo, aquilo que eu tenho como talento. Oferte ao Senhor, toca para o Senhor, cante para o Senhor, atue para o Senhor. O que você faz? Pregue a palavra de Deus para o Senhor, faça para o Senhor, dê ao Senhor, não encolha as tuas mãos. Romanos capítulo 8, versículo 32, aquele que nem mesmo ao próprio Filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Você conhece esse texto. Paulo está dizendo assim, falando de Deus o Pai, aquele que nem o próprio Filho poupou, Deus não poupou o próprio Filho, antes o entregou por quem? Por todos nós. Como esse Deus que não poupou o próprio Filho, não nos dará também com o Filho todas as coisas? Como Ele vai nos negar as demais coisas que são menores que o Filho, se Ele nos deu o maior? Isso que Paulo está nos explicando aqui. Mas o apóstolo Paulo, ele faz uma pergunta, como não nos dará também com Ele todas as coisas? Mas diante dessa pergunta de Paulo, eu faço uma outra pergunta para o meu e para o seu coração. Aquele que recebeu o Senhor Jesus, e tendo recebido o Senhor Jesus, recebeu também todas as demais coisas, como nós não daríamos a nossa vida para o Senhor, que nos doou tudo? Como encolheríamos a nossa mão para não estendê-la para a obra de Deus? Como não daríamos o que temos e o que somos para o louvor da glória dEle? Porque se o Pai não poupou nem o Filho, por que nós pouparíamos alguma coisa? Se aquilo que ajuntamos aqui vai ficar aqui, aquilo que fazemos aqui vai ficar aqui. As pessoas investem tanto nas coisas daqui, como se fossem viver eternamente aqui, como se estas coisas fossem ser levadas conosco. Não vão ser, vão ficar aqui. Quantas pessoas têm deixado de dar a Deus as suas primícias, os seus dízimos, as suas ofertas, as suas bênçãos, investindo nas coisas daqui, e Deus está falando conosco. Quando findar, como diz o hino, ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, lembra do hino lá, né? Mas quando nós partimos dessa vida, tudo aquilo que nós ajuntamos vai ficar aqui, e agora nós vamos despidos, sem nada, buscar os recursos de Deus. Mais uma vez Ele vai ter que suprir a nossa vida, ou então estaremos isentos totalmente de todas as coisas. Como que vamos negar a Deus aquilo que Ele merece receber, se saindo daqui vamos precisar dEle para todas as coisas, como sempre precisamos aqui também, para todas as coisas, porque sem Ele, como disse Jesus, nada podemos fazer. Meus irmãos, aqueles homens olham para aquele coxo e dizem, olha para nós, olha para nós. Eles traziam consigo ofertas, a oferta de uma autenticidade de vida cristã. Eles davam àquele homem naquele momento um testemunho real de um servo de Deus. Aqueles 2 discípulos, eles estavam ofertando para aquele homem também poder do Espírito Santo, que foi
o poder, o dínamos de Deus, para curar aquele homem que era coxo de nascença. O texto fala que desde o ventre da sua mãe, ele já nasceu com aquela deficiência. Mas o Criador, escuta isso, o Criador, o Senhor de todas as coisas, aquele que do nada fez todas as coisas, Ele pode tocar na minha vida e na sua vida, ainda que você ache que você nasceu assim, eu cresci assim, vou morrer assim, vou ser sempre assim. Síndrome de Gabriela, lembra lá. Mas ainda que alguém pense isso, o Senhor trabalha em você, o Senhor muda a sua vida. Alguém ainda que diga assim, pau que nasce torto, morre torto, olhando para alguém ou olhando para si mesmo. Jesus era carpinteiro, e ele trabalha muito bem na sua carpintaria. Ainda que você se veja como lama, como barro, Deus diz para você nesta noite, não posso eu, tomando este barro, fazer de você um vaso novo? Deus, Ele tem expectativas conosco, Ele tem para ofertar, mas nós precisamos ofertar. E aqueles homens, agora diante daquele coxo, eles traziam a consagração de alguém que tem uma vida de oração. Eles oferecem também como oferta para aquele coxo, uma vida de oração e o exemplo, o testemunho de alguém que não está na porta desejando estar do lado de fora, mas de alguém que está de fora desejando estar dentro. Porque aquele homem estava sempre ali. O texto nos diz que ele era levado para aquele lugar e ficava do lado de fora. Aqueles homens estão do lado de fora, desejosos de entrar no templo. E ele oferta esse testemunho. Deseja estar na casa de Deus, deseja estar na presença de Deus. Dizem que Mahatma Gandhi, ele falou a alguns crentes, que falando-lhe de Jesus, ele falou assim, olha, eu aceito e reconheço esse Jesus que vocês pregam, mas eu não reconheço esse cristianismo. Ou seja, Deus espera que a nossa oferta para o mundo seja tão autêntica, que não somente o crente seja recebido, mas a vida do servo de Deus seja reconhecida como tal. Porque não é religião, mas é a salvação que há em Cristo Jesus. O que nós temos ofertado a Deus é real. O que nós temos dado para o Senhor é real. E para fechar, o quarto desígnio, eu quero falar sobre crer em milagres. Versículo nos diz assim, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. Amém? Quem faz a obra é Deus, amém? Quem faz a obra é Deus. Aquele homem que era coxo de nascença, ele ficou com o seu corpo perfeito, como se houvesse nascido perfeito. Quem operou esse milagre na vida daquele coxo? Jesus, né? Foi o nome de Jesus, foi Jesus. Mas quem que buscou esse milagre, creu nesse milagre e ministrou esse milagre, trazendo da inexistência à existência a cura daquele homem? A igreja. E Deus diz nessa noite, olha, um desígnio para a igreja, para a minha igreja, creia nos milagres, creia no milagre, porque se você olhar no espelho toda manhã, você vai ver o grande milagre. Você é um milagre. A sua vida, não existe momento algum na sua vida que você não possa ou não celebre milagres, porque tem que celebrar cada segundo, cada instante da vida.
Alguém disse assim para um crente: ah, você é servo de Deus? Então mostra-me um milagre. E ele disse assim: você não é servo de Deus, não? Então me mostre no universo de Deus o que não é milagre. Porque os milagres estão aí. Deus está operando nas nossas deficiências. Irmãos, nós saímos da nossa deficiência para uma eficiência de vida com Deus. A irmã Jaci ministrando aqui, ela estava falando, e eu senti Deus usando para falar o coração daquela alma que estava gritando ali. E ela disse sobre o poder de Jesus que cura, que liberta. Não é isso? E é verdade. E qual de nós não era coxo em alguma área da nossa vida? Qual de nós não éramos deficientes na nossa vida espiritual? Mas fomos curados por esse Jesus Nazareno? Fomos curados na nossa mente, no nosso caminhar? Fomos curados dos sentimentos e desejos ruins que nós nutríamos no nosso coração e que extravasávamos, que exteriorizávamos esses sentimentos e desejos com atitudes ruins que prejudicavam outras pessoas e que nos prejudicavam. Nós estávamos no lamaçal do pecado, mas Ele nos levantou, nos colocou sobre a rocha e firmou os nossos passos. Nós então precisamos olhar para Pedro e João, assim como eles criam no milagre, e eles agora dizem: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. Igreja, nós precisamos crer em milagres. Nós precisamos buscar, sim, os milagres do Senhor. Hebreus capítulo de número 11, versículo 1. A palavra de Deus vai nos dizer: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. A fé é a certeza das coisas que se esperam. A fé, ela nos capacita para acreditar, para ter certeza de coisas que ainda estão apenas no campo da esperança. É apenas uma expectativa, mas eu acredito. É convicção, é prova daquilo que eu não vejo. Isso é milagre, irmãos. Exercer fé é milagre. Pense nisso. Porque o que é o milagre? Não é trazer à existência algo que não existe? Não é ser provido de algo que eu não tinha de forma sobrenatural? Mas o que é ter fé? Não é ter essa mesma expectativa de algo que não existe, mas eu já creio que ela existe, porque é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova daquilo que não se vê. Você está convicto de que você tem, sem ter. Você consegue visualizar sem ver. Isso é milagre. Exercer fé no Senhor é milagre. Todas as vezes que você derrama o teu coração em fé, você está exercendo milagre. E esse milagre se materializa sim. Há muitos momentos, e se nós andarmos juntos como igreja, e principalmente juntos em oração, juntos com Deus, porque a gente falou sobre oração, a gente estava falando, olha, sobre andar juntos como igreja, corpo de Cristo. Estávamos falando sobre oração, andar juntos como oração. Se formos obedientes para entregar aquilo que somos e temos aos cuidados de Deus, então os milagres acontecerão. Então nós olharemos para os milagres como coisas que podem acontecer e que vão acontecer. Muitas vezes nós oramos, alguém pede uma oração, e quando você vai orar, eu não sei se é assim com você, comigo é assim. Quantas vezes alguém já me pediu para orar sobre cura determinada pessoa, e quando eu vou orar, eu peço a Deus fazer a vontade dele, porque naquele momento Deus não me falou sobre cura. Quantas vezes orando para pessoas para voltar para a casa do Senhor, Deus me falou no coração: essa pessoa não vai voltar agora. E a gente orava, mas mudava a palavra,
Porque eu não vou orar por uma coisa que Deus está me dizendo que não vai acontecer. Então nós precisamos ter esse discernimento. Mas há momentos que, quando você vai orar, Deus fala, ó, se empolga e ora e ministra sobre esta vida, porque eu quero fazer na vida dele. Porque quem faz é Deus. Como foi aqui, é Deus que fez o milagre, não é o homem, não há poder em nós, mas há poder no Senhor sobre a vida da sua igreja, e Ele ministra sobre a sua igreja, e Ele fala ao teu coração, quando é para você ministrar, assim como Deus falou lá no vale de ossos secos com o profeta, profetiza sobre estes ossos. Ele faz uma pergunta para o profeta, olha, pode voltar à vida estes ossos? E o profeta diz, olha, tu sabes, então profetiza sobre os ossos, profetiza sobre os ossos, e ele profetiza. Então Deus falando, olha, profetiza sobre os ossos, busca a direção de Deus, para você ser boca de Deus, profetizando bênção na vida daqueles a quem Deus quer abençoar, orando por aqueles que precisam, e todos nós precisamos. Nós precisamos tomar posse daquilo pelo qual nós fomos salvos, para o qual nós fomos salvos, irmãos. Porque nós estamos salvos apenas para nos reunirmos 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, e para vivermos rotineiramente a nossa vida lá fora, como se a nossa vida fosse aqui. Irmãos, nós estamos caminhando para o céu, nós estamos partindo para o céu, daqui a pouco o céu está se abrindo e o nosso nome está sendo chamado, oh glória! E todo aquele que chega lá, vai ficar assim, queixo caído, e vai falar assim, eu queria ter vindo para cá há muito tempo. Quando está aqui, fica querendo protelar, né? Tomara que demore bastante. Mas quando chegar lá, vai ser um desejo tão grande no coração, de falar assim, nossa, eu podia ter chegado aqui muito mais tempo. É a conversão da pessoa que, às vezes, está lá no mundo, cheio de pecado, todo atribulado, quando encontra Cristo e fala, nossa, eu podia ter me convertido há muito tempo. É assim, comigo foi assim. Então nós precisamos ter fé, acreditar nos milagres, e precisamos então nos unir para buscarmos esse milagre, perseverar na oração pelos milagres, ter ousadia de ministrá-los sobre as pessoas. Crer em milagres é crer na palavra, porque a Bíblia nos diz, e você conhece muito bem o texto, Jeremias 33:3, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Olha, coisas grandes e firmes que não sabes. Tudo que é vindo do oculto de Deus, pode ser, Senhor, alivia essa dor de cabeça, e a dor de cabeça passa. Eu tive Covid, passei uns dias com uma dor de cabeça terrível, mas terrível mesmo, você pensar em dor de cabeça 100% no seu dia. E uma irmã me liga, a irmã me liga e ela fala assim, olha, pastor, eu estou com um pastor aqui em casa, está almoçando aqui com a gente, parente dela, nós vamos fazer uma oração pelo Senhor. E aí fez uma oração, oração abençoada, mas passou água no fogo. Irmãos, como nós precisamos orar, e como Deus atende a nossa oração. Coisa simples, para mim foi o mar se abrindo. Só não vê o milagre aquele que não recebe, mas aquele que recebe. Milagre é milagre, irmãos. E tudo que acontece na vida da gente é grandioso quando vem de Deus. Então ore, creia nos milagres, ore pelos milagres. Temos orado por tantas vidas nesse tempo que precisam, talvez aos olhos humanos, de um milagre. Mas Deus tem feito tantas maravilhas. E Ele quer fazer, mas Ele quer usar a igreja. Amém? Você tem discernimento disso? Amém? Lá em 1 Tessalonicenses,
capítulo 1, versículo 5, a Bíblia vai dizer-nos assim: porque o nosso evangelho, olha o que o apóstolo Paulo vai dizer, porque o nosso evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós, por amor de vós. Olha o apóstolo Paulo dizendo: olha, nós fomos por vocês e por amor a vocês, mas eu não fui a vocês só com palavras. Eu não fui a vocês só com palavras. Palavra é importante, irmão. Palavra abençoa, palavra entra no coração, mas além da palavra, ele diz aqui, mas fui também a você em poder, fui também a você em Espírito Santo, fui também a você com muita certeza. Eu não fui descrendo, eu não fui na carne, fui no Espírito Santo. Eu não fui de mim mesmo, mas fui no poder de Deus. É o que Davi disse a Golias, né? Tu vens a mim com espadas, mas eu vou a ti em o nome do Senhor dos Exércitos. Ou seja, no poder do meu Deus. Talvez eu não tenha a capacidade ibérica que você tem, não tenho a estatura que você tem, não tenho o armamento que você tem, não tenho talvez a experiência na guerra que você tem, mas uma coisa eu tenho uma comunhão com o Deus que fez o céu e fez a terra. E essa comunhão faz a diferença. E é isso que Deus está dizendo para você nessa noite. Creia no milagre. E eu deixo esses 4 desígnios do Senhor para o teu coração, para a tua vida. Caminhe junto com a igreja, caminhe junto. Você é membro de um corpo e você faz falta. Eu digo para você, olha, caminhe junto, ore, coloque em evidência a oração na sua vida. Coloque em evidência. Oferte a Deus sua vida, o que você tem e o que você é. Oferte ao mundo, porque Jesus disse assim, olha, dai a Deus o que é de Deus e dai a César o que é de César. Ou seja, a parte que nós devemos ao homem, ao governo, ao homem, ao nosso próximo, ao ser humano, nós precisamos cumprir. A Deus o que é de Deus, ao homem que é do homem. Amar a Deus, né, de todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, toda a força, e ao teu próximo como a ti mesmo. Em tudo vai amarrando a palavra, porque ela é perfeita. E Deus está nos dizendo aqui, caminhe junto, ore, oferte e creia nos milagres, porque você é prova cabal que eu, o Senhor, realizo milagres todos os dias. Mas através de você, eu farei maravilhas também. Deus também quer te usar, igreja. Deus também quer te usar, para que você ore, e para que coisas sobrenaturais aconteçam. Coisas simples como uma dor de cabeça, coisas talvez estupendas aos olhos do homem, como a cura de um câncer ou qualquer outra coisa. Porque Deus não tem limite. Ele quer usar você. Então creia. Se disponibilize, porque o Deus de Pedro e João é o mesmo de hoje, e a necessidade do mundo de ontem é a mesma de hoje. Que Deus nos abençoe, amém? Que Deus nos abençoe e continue a ministrar a nossa alma, o nosso coração, no nome de Jesus. Glória a Deus. Pai bendito, Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, pela bênção desta palavra, por podermos juntos, Pai, ouvir a Tua voz, aprender um pouquinho mais, relembrar um pouquinho mais. Obrigado, Senhor, pelos 4 desígnios que o Senhor traz ao nosso coração, para a nossa vida. Ajude-nos, Pai, a colocá-los em prática. Abençoa a Tua igreja, Senhor, fortalece os Teus filhos, levanta os Teus servos, Pai. Levanta o Teu povo, Senhor, neste e em todo tempo, para a glória do Teu nome. Conduz a nossa semana com vitória e traz-nos de volta, Pai, ao domingo, para aqui celebrarmos.
mas nesse inteirinho, que não falte celebração de culto no coração dos teus servos ao Senhor todos os dias, que não falte a comunhão, a oração com o Senhor todos os dias na vida de cada um dos teus filhos, que não falte, Pai, o alimento, a providência para a alma que vem da tua palavra, do coração dos teus servos, que haja celebração e festa todos os dias, Pai, e culto de louvor e engrandecimento ao teu nome, mesmo quando as portas deste templo estiverem fechadas. Abençoa a tua igreja, Pai, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.